Entre as décadas de 60 e 70, surgiu o movimento do cinema novo no Brasil, trazendo nomes como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Rui Barbosa, entre vários outros cineastas. Uma mancança de respeito à tradição cultural, porque dar um prêmio a Luiz Malle, que é um regista de segunda classe, que faz de filme comercial, Anca Cassavetes, que é um regista americano, que faz de filme comercial e com a faixa de filme de vanguarda, é veramente demonstra ignorância, corrupção, racismo, mancança de seriedade. Dunque, la vergonha é de Veneza, il scandalo é de Veneza. Mas eu não respeito a loro, não respeito niente, porque meu filme é muito superior a questo. O cinema novo surgiu como uma combinação de influências entre o neorrealismo italiano, a novela vague francesa e as próprias heranças do cinema nacional. Ele vinha como uma alternativa ao cinema tradicional que fazia sucesso na época, chanchadas, musicais e histórias com narrativas clássicas hollywoodianas. Os cineastas buscavam retratar a realidade social do Brasil e trazer para o cinema aquilo que eles achavam que estava faltando, uma identidade nacional que rejeitasse e se contrapusesse ao colonialismo que dominava o cinema nacional. Apesar de ser realizado por jovens cineastas de classe média, o cinema novo buscou uma idealização do chamado homem do povo, principalmente durante a primeira fase. Esse homem do povo, que representaria a identidade nacional, é um trabalhador inserido em um contexto socioeconômico precário, em conflito com forças opressivas e com as novas problemáticas advindas da modernidade. Se a gente pensar em quais são os filmes simbólicos do cinema novo, a gente vai perceber que os protagonistas, de modo geral, se encaixam nessa descrição de homem do povo. Por exemplo, protagonistas de Terra em Transe, de Vidas Secas, de Deus e o Diabo na Terra do Sol, enfim. Se você prestar atenção, eu disse que a busca pela identidade nacional brasileira está na idealização desse homem do povo. Nesse sentido, a gente pode questionar: quem é a mulher do povo? Quem é a mulher brasileira? Como ela está representada no cinema novo? No que diz respeito à participação das mulheres nas equipes técnicas dos filmes, não tem muito registro oficial, mas a gente pode afirmar que elas não participam das produções em números muito expressivos. Na maioria, os filmes eram feitos por homens, pensando no público masculino. A gente fala com propriedade sobre aquilo que a gente conhece. Por isso, se não existem mulheres trabalhando por trás das câmeras, se não existem mulheres dirigindo ou roteirizando ou produzindo, é óbvio que a representação das mulheres na frente das câmeras também era escassa e era inadequada. Dos filmes que a gente elencou aqui como representantes do cinema novo, nenhum deles tem uma protagonista mulher. Existem personagens femininas, elas são representadas nos filmes, mas de uma maneira geral, elas são estereotipadas ou não são transgressoras, são figuras coadjuvantes. Muitas vezes são interesses românticos dos protagonistas masculinos. E aí, em todo esse contexto masculino do cinema novo, surge a Helena Solberg, que estava interessada em discutir tudo aquilo que os homens não estavam discutindo no cinema, que são as condições da mulher na sociedade brasileira. A Helena produziu um curta em 1966 que se chama A Entrevista. Então, ela perguntou o que elas achavam sobre virgindade, mercado de trabalho, universidade, casamento, submissão ao marido, entre várias outras coisas. Lá no começo do vídeo, eu disse que os filmes do cinema novo realizavam inovações estéticas, artísticas e ideológicas. Apesar de não estar alinhado com o que é considerado um filme característico do cinema novo, o filme A Entrevista representa uma ruptura nessas três esferas. Além de inovar tematicamente, porque ele coloca a mulher como protagonista e coloca sua vida como objeto de estudo, o filme também traz inovações narrativas e estilísticas, ao estabelecer oposições de significados entre imagens e sons, elipses na montagem, ausência de entrevistas com som direto, também usa de recursos ficcionais, apesar de ser um documentário. O voice-over, principalmente, é muito diferente da tradição documental da época, porque ele não é o fio condutor da narrativa, ele não tem a pretensão de transmitir um conhecimento de forma ativa para os espectadores. Ele usa, na verdade, falas contraditórias, ambíguas e sem identidade, porque a gente não vê o rosto das mulheres que estão falando, para levantar questionamentos, não para entregar verdades absolutas ou para colocar valores de moral ou julgamento sobre os discursos. Porque o filme não tem interesse em justificar as situações vividas pelas mulheres ou explicar. Ele tem interesse de mostrar que elas existem e que elas acontecem.
Eu também mencionei que a gente só consegue falar das coisas que a gente conhece, das nossas próprias experiências. E aí o interessante da entrevista da Helena é que ele nasceu de uma crise pessoal que a própria Helena viveu. É uma questão pessoal que extrapolou a vida privada dela, entrou em contato com experiências coletivas e sociais de outras mulheres e acabou se materializando nesse filme. Foi essencial ter um filme dirigido por uma mulher que vai além de materializar e registrar a condição da mulher brasileira, mas também levanta questionamentos sobre ela própria. É um filme em que a mulher, como personagem e como gênero, é entendida de forma plural e não como uma massa uniforme e idêntica que está à mercê de opressões patriarcais, mas como um grupo de pessoas complexas, com tantos desencontros quanto pontos em comum. Por isso, a entrevista é um argumento muito importante na luta por maior participação da mulher do cinema e no audiovisual, além de um grande registro histórico.